Desculpe, Flávio Dino chega aqui desviando a atenção do assunto. Vamos ouvir o ministro da Justiça ao vivo. Estamos recebendo o doutor Manuel Doldan, que é o diretor de Assuntos Internacionais da Fiscalia, do Ministério Público do Paraguai, e doutor Anderson Araújo, que é diretor-geral da Senad. Junto comigo, pelo lado brasileiro, está o senhor diretor-geral em exercício da Polícia Federal, doutor Gustavo, e toda a equipe que será por ele apresentada. Nós estamos aqui recebendo a presença das autoridades do Paraguai, em continuidade aos esforços de cooperação que temos feito permanentemente, neste caso, muito especialmente, em razão dessa operação que se desenvolve hoje. Essa operação nasce de uma investigação originariamente na Bahia. O senhor superintendente da Polícia Federal na Bahia vai narrar o itinerário. Durante algum tempo, houve apreensões sucessivas de armas no Brasil e, mediante uma perícia, foi possível identificar que elas tinham uma origem. Essa origem era uma empresa importadora no Paraguai e essa empresa importadora fazia operações com vários países, fabricantes de vários países, notadamente Croácia, de onde vem o nome da operação de hoje, de uma cidade da Croácia, também Eslovênia, também República Tcheca e Turquia. Então, havia essa importação de milhares de armas, nós estamos falando de mais de 40 mil armas importadas nos últimos 3 anos. Há um levantamento em curso para identificar quantas dessas armas foram efetivamente, de modo ilegal, internalizadas no Brasil. Sobre a investigação, os delegados falarão, mas eu quero assinalar a importância estratégica disso no combate ao crime organizado no Brasil. O presidente Lula definiu como prioridade para o Ministério da Justiça a ação contra a logística do crime organizado, daí o foco em portos, aeroportos e fronteiras, e o outro eixo, a descapitalização, tirar dinheiro do crime organizado. Então, essa ação com o Paraguai fará com que as 2 maiores facções brasileiras que eram as destinatárias principais desses armamentos ilegais, tenham o fechamento dessa via logística para a realização das suas operações. Então, é algo que tem impacto no Brasil, muito forte, e impacto, claro, no Paraguai, que o senhor ministro Halil vai fazer alusão em seguida. Eu vou apenas sintetizar os números até o momento. A operação está em andamento, a operação envolve outras fases. Até o momento, nós temos 38 mandados de busca e apreensão cumpridos, 17 no Brasil e 21 no Paraguai. Há imagens que depois as autoridades do Paraguai vão nos transmitir de centenas, talvez milhares de armas apreendidas hoje, lá em depósitos no Paraguai, fuzis, pistolas, e buscas e apreensões no Brasil. Essas buscas e apreensões são fundamentais, como os senhores e as senhoras sabem, para a continuidade da investigação envolvendo os fornecedores e toda essa cadeia criminosa que se estabeleceu entre o Paraguai e o Brasil. Nós tivemos, portanto, 38 mandados de busca e apreensão cumpridos, a soma de 17 com 21. Mandados de prisão até agora executados são 19 prisões, sendo 5 no Brasil e 14 no Paraguai. O senhor ministro Halil vai descrever as prisões no Paraguai. Nós temos 21 difusões vermelhas na Interpol, ou seja, alvos de novos mandados, que serão executados mediante a cooperação policial internacional. A ordem de bloqueio de 66 milhões de reais, bens, direitos e valores no Brasil. E nós, pelas autoridades centrais, tanto do Paraguai quanto do Brasil, no que se refere à cooperação jurídica internacional, há pedidos formulados no Paraguai e nos Estados Unidos.
porque há uma busca de identificação da lavagem de dinheiro oriunda dessa cadeia criminosa. Então, é uma operação muito relevante, uma operação exitosa, que converge com outras que temos feito no Rio de Janeiro, em São Paulo e outros estados. E eu quero agradecer muito às autoridades do Paraguai. Eu estive lá por determinação do presidente Lula, me reuni com os chefes dos 3 poderes, com o senhor presidente da República, Santiago Penha, com a direção da Suprema Corte, com o presidente das 2 casas do Congresso do Paraguai, também com o senhor fiscal-general, o procurador-geral do Paraguai. E houve ali a firmatura, a celebração de um documento definindo como prioridade de cooperação entre o Brasil e o Paraguai exatamente o tema do tráfico de armas. Então, esse documento que nós celebramos no final de outubro, no dia 27 de outubro, em Assunção, por intermédio, inclusive, da colaboração das embaixadas, tem respectivas do Brasil e do Paraguai, tem produzido ótimos resultados e eles serão cada vez maiores, marcando uma nova fase do combate ao crime organizado no Brasil. Eu vou passar a palavra ao senhor ministro da Senadia do Paraguai, o doutor Halil Rachid. Gracias, ministro Dinho. Bom dia. Realmente, assim como... Começamos agora a ouvir um representante do Paraguai sobre essa operação. Informação importantíssima que a gente traz para vocês ao vivo. O ministro Flávio Dino trazendo, então, as informações da operação. São mais de 40 mil armas que foram importadas pelo Paraguai e vendidas a facções. Essas empresas importavam da Eslovênia, República Tcheca, Turquia, foram alguns países citados por Flávio Dino. São 38 mandados de busca e apreensão cumpridos no Brasil e no Paraguai. Segundo Flávio Dino, centenas, talvez milhares de armas ainda serão apreendidas hoje, nesta terça-feira. 19 prisões, sendo 5 no Brasil, 14 no Paraguai. E também há o que ele chama de difusões vermelhas na Interpol, né? Nomes de pessoas, 21 nomes na Interpol e a ordem de bloqueio de 66 milhões de reais. E, Yuri, foi uma grande coincidência, apesar de ter sido ruim interromper-te, né? Imagina. Mas o ministro falando justamente, né? Porque a gente está aqui repercutindo o Atlas da violência e a quantidade de mortes no Brasil e você mata com, geralmente, armas de fogo. Exato. É o principal instrumento utilizado nos homicídios no Brasil e tem uma conexão importante que vale a gente tratar, porque a gente estava falando da evolução do crime, da violência no país em uma década. O ministro mencionou que essa investigação começa na Bahia. Não por acaso, a Bahia é um dos estados em que neste período entre 2011 e 2021, teve alta de homicídios, teve uma dificuldade de controlar suas taxas de homicídio, muito pelo avanço do crime organizado, que está diretamente ligado não só ao tráfico de drogas, mas também ao tráfico de armas. Então, no fim das contas, a notícia de hoje, né, hoje, dia 5 de dezembro de 2023, com uma super conexão com o que a gente estava tratando num Atlas, né, que trata de dados desde 2011 até 2021. A Bahia hoje é um dos estados, dos 5 estados com maior taxa de violência. E o que a gente já estava falando, que a gente já tinha mostrado aqui na CNN, a região Nordeste, primeiro no início da década passada e depois a região Norte, nos últimos anos, e a gente pode até mostrar o mapa para deixar isso mais claro, são as regiões que têm tido mais dificuldade de controlar a alta incidência de homicídios. A gente vê os estados com cores mais escuras, olha ali no destaque, Bahia e Ceará, e eu peço desculpas, eu cometi um erro aqui na hora de montar essa arte, que a cor mais escura, na verdade, a legenda deveria ser D36 até 52,6 e não acima de 52. O máximo é 52,6. Mas esses estados, Ceará e Bahia, primeiro, tiveram vários episódios de aumento de taxa de homicídios na última década, e depois a região norte, principalmente Amazonas, mas a gente vê Amapá, que é um estado com população pequena, então tem uma oscilação muito grande, Roraima, todos os estados que têm região de fronteira, que é por onde entram as drogas, por onde entram as armas, ou por onde saem drogas, armas e também outros produtos de crimes ambientais, como garimpo ilegal, desmatamento ilegal e por aí vai. Ou seja, tem uma alta conexão com essa investigação. Claro que aqui a gente está falando do Paraguai, região mais para baixo ali, do centro-oeste, a fronteira do Brasil com o centro-oeste, mas
tem toda essa conexão do crime organizado no Brasil. Pois é, porque isso é pulverizado para todo o país. Vamos voltar ao vivo, então, ouvir um pouco mais do que é dito neste momento na coletiva. Vamos a seguir trabajando conjuntamente como países hermanos que somos y realmente agradecerte por el apoyo. Yo también a la Policía Federal de Brasil, que representa, siempre digo que más que compañeros de trabajo son hermanos de lucha, y profundizar ese esfuerzo, ese trabajo conjunto, ministro. También agradecer la colaboración de la Fiscalía del Ministerio Público de Paraguay a través del doctor Manuel Doldán, que siempre está en coordinación con nosotros. Y nada más dejar en claro que este es un trabajo sumamente importante, un resultado demasiado importante, tanto para Paraguay como para Brasil. En Paraguay es el primer caso de tráfico internacional de armas que se ha dado con la cooperación de Brasil. Y vamos a seguir trabajando, ministro. Yo te agradezco nuevamente por la hospitalidad e dejo uso da palavra a vocês. Muitas graças. Obrigado, ministro. Eu vou passar ao doutor Gustavo para que ele apresente a equipe da Polícia Federal. Em seguida, nós vamos ouvir o porta-voz da Polícia Federal, que é o doutor Albergaria, e o doutor Manuel Doldán, que representa o Ministério Público do Paraguai. E depois nós abriremos, claro, para indagações. Então, doutor Gustavo, apresente a equipe, por favor. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. Gustavo Souza, diretor executivo da Polícia Federal. Ministro, me permita apenas lembrar que essa ação da Polícia Federal ocorre em parceria com o Ministério Público Federal Brasileiro e com a Justiça Federal do Brasil, e é reflexo de uma ação conjunta há muito pensada com as autoridades paraguaias, aqui representadas pelo ministro Khalil Rashid, da Secretaria Nacional Antidrogas, e pela Fiscalia do Ministério Público, Dr. Manuel Doldán. Bom, é também um reflexo da diretriz do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Presidente da República, de que a Polícia Federal centre esforços no combate às estruturas financeira e logística do crime organizado atuante no Brasil em prol da segurança nacional e da segurança no continente sul-americano. Me permitam apresentar os colegas que representam as unidades da Polícia Federal diretamente envolvidas nessa ação. À minha esquerda, o doutor João Vianney, que representa a nova Diretoria de Cooperação Internacional, criada neste exercício. À esquerda, o doutor Marcos Dantas e o doutor Júlio Danilo, da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e Corrupção da Polícia Federal. E à minha direita, os representantes da Polícia Federal na Bahia, o doutor Flávio Albergaria, superintendente na Bahia, e o doutor Diego Gordilho, que é o presidente da investigação. Ausente aqui, ministro Dino, o adido policial federal em Assunção, junto à Embaixada do Brasil, que tiveram, ele e a Embaixada, papel fundamental nessa atuação e nessa ação. Doutor Richard. Eu vou passar, então, ao doutor Flávio Albergaria para que ele descreva o itinerário da operação. Tem imagem aí o filme de agora. Essas são imagens que serão repassadas, e nós agradecemos às autoridades do Paraguai, e, claro, são bens, enfim, e há também um filme que descreve as armas. Vai passar em seguida. Vou passar logo ao doutor Albergaria e, em seguida, nós colocamos aí. Bom dia a todos. Como já dito, esse trabalho essa investigação começou em 2020, no final de 2020, a partir de uma apreensão que a gente teve em Vitória da Conquista. Foram, à época, apreendidas 23 pistolas e 2 fuzis. A partir dessa apreensão, a gente conseguiu, mediante perícia técnica realizada, identificar o número de série. Eram armas que estavam raspadas. A nossa perícia conseguiu identificar o número de série dessas armas. E, a partir desse número de série, nós fizemos o rastreio junto ao fabricante da arma, que era na Croácia, a
HS. E identificamos quem era o importador dessas armas no Paraguai. Era uma empresa sediada em Assunção. E passamos a também identificar várias outras apreensões em todo o território nacional de armas desse mesmo fabricante. Isso nos chamou a atenção, nós demos início a um trabalho investigativo para apurar o tráfico internacional de armas de fogo, e a partir de então nós conseguimos identificar aí grandes remessas de armas de fogo da Europa, não só da Croácia, como de outros países, como a República Tcheca, Turquia e Eslovênia. Eram armas que eram importadas desses países para o Paraguai. No Paraguai, essas armas, em Assunção, essas armas eram raspadas, passavam por um procedimento de raspagem, não só do número de série, como também da logo do fabricante, isso é importante destacar, e eles faziam um carimbo falso nessas armas, como se fosse de outros fabricantes, para dissimular, camuflar a verdadeira origem dessas armas. Essas armas eram repassadas a grupos intermediários que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai. Esses grupos revendiam essas armas a facções, as duas principais facções criminosas no Brasil. A gente, no curso aí desses 3 anos de investigação, foram mais de 60 apreensões em 10 estados do território brasileiro, mais de 600 armas apreendidas no Brasil. Essa empresa investigada, nesse período de 3 anos, ela importou para o Paraguai uma média de 15 mil armas ano, é uma média que a gente fez, por isso esse número, ministro, de mais de 40 mil armas importadas, são armas que foram importadas pela empresa para o Paraguai, e acreditamos que grande parte dessa importação, desse número, eram desviadas ilegalmente para abastecer facções criminosas no Brasil. A gente conseguiu também fazer o rastreio do modo de pagamento dessas armas junto aos fabricantes. É um sistema de lavagem de dinheiro em Miami, que foi identificada. Esse recurso era passado para empresas de fachada sediadas no território dos Estados Unidos, em Miami, e, a partir de então, utilizado uma outra empresa de fachada para remeter os valores aos fabricantes, tentando dissimular a origem do recurso. Isso também foi identificado. Identificamos também dentro do território brasileiro o sistema financeiro, a metodologia de lavagem utilizada para pagar o fornecedor. Então, são 2 pontas de 2 eixos financeiros desse grupo criminoso, um das facções criminosas brasileiras pagando pela aquisição da arma, e o segundo, que é o que sediado em Miami, que era do importador pagando aos fabricantes. Isso também foi mapeado, esclarecido na investigação. A gente acredita que essa empresa tenha movimentado mais de 1 bilhão no período investigado, nos 3 anos. É importante destacar que esse importador ele atua há mais de 1 década importando armas. Ele importava armas antes dos Estados Unidos. Os americanos suspenderam a exportação de armas para o Paraguai em razão dessas armas estarem sendo desviadas para facções criminosas. Essa exportação foi suspensa e aí ele passou a buscar novos fornecedores. Daí ele ir para a Europa. Começou na Croácia, em razão da movimentação da Polícia Federal no Brasil, ministro. O fabricante croata suspendeu a exportação da arma para esse investigado e ele partiu para outros fornecedores, na República Tcheca, Eslovênia e Turquia. Nós temos uma cronologia muito interessante na investigação que demonstra que essas armas até então não eram importadas para a América do Sul, desses fabricantes, e a partir do momento que o nosso investigado passa a importar essas armas começam a ser apreendidas no Brasil. Essa cronologia ficou muito clara na investigação. Na investigação, nós também conseguimos interceptar o comando direto desse principal investigado, determinando que as armas fossem raspadas. Ele dá essa ordem direta. A gente tem negociações diretas dos investigados com os principais líderes de facções aqui do Brasil, que estão no Brasil, negociando armas, nosso faccionado, os líderes de facções do Brasil, encomendando armas com rajada, armas mais potentes. Tem um diálogo interessante que fala de o fornecedor oferece calibre 380, o comprador brasileiro fala, não, aqui no Brasil é pouco, nós precisamos de calibres mais poderosos para o enfrentamento. Então, essa foi uma operação que a gente acredita que tenha quebrado o paradigma, porque a gente foi direto no foco, no abastecimento de armas do crime organizado no Brasil, a gente conseguiu estancar diretamente na fonte, é algo que não havia sido feito até então, e foi fruto de um trabalho em cooperação, como já dito aqui, com as autoridades, com a Polícia Paraguaia, com a SENAD,
com a Fiscalia do Paraguai. Foi um trabalho muito intenso, não teria ocorrido se não fosse essa integração, se não fosse esse trabalho conjunto da Polícia Federal com as autoridades paraguaias. Seguindo a diretriz agora da nossa direção-geral do Ministério da Justiça, que é o mote nosso, é a integração tanto no contexto, no cenário interno, integração com as forças de segurança pública e no contexto internacional com as autoridades estrangeiras. Então, isso é o que a gente fez nessa operação, concretizou, os resultados foram muito exitosos, terão desdobramentos, certamente. Hoje foram feitas grandes apreensões no território do Paraguai, aqui no Brasil também, mas principalmente no Paraguai. Centenas de armas apreendidas, valores. Conseguimos demonstrar também que esses processos de importação realizados pelo investigado eram permeados por atos de corrupção dentro do Paraguai. E só isso viabilizava esse sistema operar, esse operativo dos nossos investigados. Era um sistema que envolvia atos de corrupção nos órgãos de controle dentro do Paraguai. Isso foi descortinado na nossa investigação também, trazida à tona, inclusive com as prisões concretizadas hoje. Bom, no panorama geral é isso. Tem aí para... Isso aí é um dos depósitos que estão em Assunção, que mostra a quantidade de equipamentos, armamentos e os fabricantes, enfim. Quero mais uma vez agradecer às autoridades do Paraguai, assim como também renovo os agradecimentos ao Ministério Público e à Justiça Federal do Brasil. Vamos ouvir o doutor Manuel, que é do Ministério Público do Paraguai. E aí nós passamos para as perguntas. Muchas gracias, ministro. Muy buen día para todos y todas. Bueno, antes que nada, creo que no debería ser repetitivo. La información fue muy precisa. Se habló mucho de la importância. Seguimos acompanhando essa coletiva importantíssima, hein, desta mega operação, uma parceria em conjunto Brasil e Paraguai. E nós tivemos ali a divulgação de informações muito importantes. O que dissera agora o representante brasileiro? Que os americanos habitualmente vendiam armas para o Paraguai. Porém, suspenderam a exportação de armas para o Paraguai porque ficaram sabendo que havia esse repasse ilegal, ou seja, armamentos repassados para facções criminosas aqui no Brasil. Por esse motivo, por causa dessa interrupção, econômica, dessa venda de armas, os paraguaios passaram a utilizar outros fornecedores. Por isso que aparecem países como República Tcheca, Turquia e também Eslovênia. Eles identificaram uma metodologia de lavagem de dinheiro. Então, as armas inicialmente eram raspadas não só no número de série, mas também na marca do fabricante, para dificultar o reconhecimento de onde surgia esse armamento. Esses grupos atuavam na fronteira do Brasil com o Paraguai, fazendo um sistema de lavagem de dinheiro em Miami, ou seja, empresas de fachada. A partir disso, usavam uma outra empresa de fachada para pagar os fabricantes e também lavagem de dinheiro no Brasil para poder pagar os fornecedores do Paraguai. Tudo isso sendo explicado, esclarecido, e daqui a pouco a gente volta